Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez e hoje nós estaremos ministrando aqui o conteúdo da lição de escola bíblica dominical, um tempo de aprendizado da palavra de Deus, e eu quero convidar você para nos prestigiar até o final da nossa programação. Se for possível, reúna aí a sua família, ligue para um amigo, mande uma mensagem para que outras pessoas também possam ser alcançadas através da nossa programação. Nós vamos a um intervalo rapidinho e voltamos já já. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, uma realização da Igreja Assembleia de Deus em Caratinga. E hoje o programa com o conteúdo da lição de escola dominical. Quem vai me ajudar aqui, pastor Adriano e pastor Saulo Sabino. Bem-vindo mais uma vez, pastores. Amém. A lição de hoje, lição de número 2, que estaremos estudando neste próximo domingo, dia 8 de outubro de 2017. O tema é a salvação na Páscoa judaica. O texto bíblico que foi separado como texto áureo, Êxodo capítulo 6, versículo também 6, que diz o seguinte: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. A verdade prática, que é o resumo da nossa lição em uma única frase, diz que a libertação do povo israelita vislumbrava um plano divino maior: libertar e salvar a humanidade. O texto que nós estaremos trabalhando é Êxodo capítulo 12, versículo 21 até o versículo 24 e também o versículo 29. Para você que não tem aí um profundo conhecimento do texto, eu recomendo aí a leitura do capítulo 12 do Êxodo, para você ficar aí familiarizado com o assunto. Tá certo, senhores? Ok. Vamos lá então. Na Páscoa, os israelitas relembraram o modo milagroso pelo qual Deus operou a salvação do seu povo, trazendo libertação do sofrimento e angústia, não é? Da angústia, né, do tempo em que foram escravos na terra do Egito. Aí o comentarista diz mais ainda que era a lembrança da fidelidade de Deus, a sua promessa do seu amor libertador e do cuidado sem igual que Deus tinha para com o seu povo. E aí, quem começa dando a introdução aí? A primeira coisa que eu gostaria de salientar aqui é que o conceito de Páscoa hoje, que é passado, ele é totalmente fora do contexto bíblico. Distorcido. Totalmente. Né? A Páscoa hoje virou um mercado. Se eu não me engano, depois do Natal, me parece que é o segundo feriado, né, o segundo evento que gira mais a questão do comércio no Brasil. E aí nós temos aquele conceito de chocolate, de ovo e aquela coisa toda que na verdade... E foi aderindo a outras coisas aí, bacalhau e tantas outras coisas no período que antecede a Páscoa. Na verdade nós temos o conceito aqui, hoje nós vamos estudar o conceito de Páscoa de duas das maiores religiões do mundo, que é o cristianismo e o judaísmo. São duas religiões que ficam aí entre as maiores do mundo. E esse conceito que nós vamos estudar é o que a Bíblia realmente ensina. Né? Uhum. E aí, pastor Saulo? Isso mesmo. E o interessante é que essa Páscoa que se é apresentada não faz nenhuma menção à Páscoa real de Jesus, o Cordeiro de Deus, né, que representava Jesus. Então as gerações novas que estão vendo essa Páscoa não tem nenhum ensinamento correto da verdadeira Páscoa, que é o assunto que está tratando aqui hoje. Certo. Então o sentido da Páscoa aí era para lembrar o livramento que Deus deu, né, do sofrimento, da angústia e da escravidão, né, de Israel. E ao mesmo tempo eles estavam lembrando também da fidelidade de Deus, que trouxe, né, libertação, o cuidado de Deus, e enfim. Aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais um assunto que vai ficar mais fácil para a gente compreender. Né? E também apontava para... Que era o mais importante, né, o mais importante da Páscoa, ela está apontando para o Cordeiro que viria no futuro. Que apontava para
A pessoa de a Jesus. pessoa de Jesus. Então vamos lá, sobre a instituição da Páscoa, era um livramento nacional, né, para o povo de Israel. A Páscoa representava como se fosse aí o dia da independência, né, do que é a independência de um país colonizado por uma metrópole. Né? E a gente conhece a história, por exemplo, do Brasil, na época, né, que era colônia portuguesa, né, o quanto o Brasil, né, o seu povo aí sofreu, né, com escravidão, sendo saqueado, embora isso ainda continue aí, essa herança maldita, né, no nosso país, mas... Na verdade, o que nós sofremos hoje, né, é reflexo da antiga. Né, que o Brasil, na verdade, foi uma colonização de exploração. Né? Exatamente. Uma colônia de exploração. E isso ficou aí, está refletindo até hoje nessa miséria que nós estamos vivendo. Esse aprendizado terrível, né? Então vamos lá, a Páscoa representava então como se fosse uma independência, né? E é tão interessante que no decorrer da lição vamos observar isso, que a Páscoa marcou o princípio do ano judaico. Eles contam o ano a partir dessa Páscoa aqui. Ó. Hoje Israel comemorou recentemente o ano 5.578, que para eles vai voltar até a saída do Egito. Aquele dia foi o primeiro dia do ano judaico. Então foi uma libertação nacional, um livramento nacional, uma independência nacional. Né? No Brasil, quando fala de independência, ficou na mente dos brasileiros é o quê? É o grito do Ipiranga. Né? Liberdade, né, ou morte. Ficou independência ou morte, ficou na mente do brasileiro. E para Israel, a independência deles está na mente deles, é a Páscoa. Inclusive aqui na revista do professor tem uma partezinha que diz assim, Deus desejava que os hebreus nunca se esquecessem desta importante data que marcaria um novo tempo, um tempo de libertação. Por isso, a data fora santificada. Né? Então, ou seja, é o que o pastor Saulo falou. Aquela data ficou marcada porque foi o início de uma nova era, né, dentro da nação de Israel. Certo. E era livramento da escravidão. Né? Os israelitas habitaram por aproximadamente aí 430 anos no Egito. Maior parte desse tempo, né, experimentaram aí a dominação, ou seja, passaram a ser escravos. Né? Uma coisa boa que a gente frisando aqui, que normalmente a gente ouve aí que os israelitas foram escravos no Egito por 430 anos, e não é. Né? Eles ficaram lá 430 anos mais ou menos, uma parte desse período é que foram escravos. É uma parte, a maior parte, né? Uma parte eles foram recebidos. Né? O início não foi. A Bíblia diz que eles se tornaram escravos a partir do momento que se levantou um novo faraó que não conhecera a história de José, que não conhecera José, melhor dizendo, né? Essa questão aí é prolixa, a gente não vai entrar nesse mérito, né? Mas o Egito era um império, estava constantemente em batalhas, em constantes guerras, mudanças, né? Mudando. Lembrando que faraó não é nome de pessoa, né? É dinastia. É função, né? É a dinastia em si. Então, né, possivelmente tenha acontecido alguma batalha e entrado uma nova dinastia de faraó que não conhecera a história, né, de José, o que aconteceu. A partir de então, a Bíblia diz que se tornaram, né, esse faraó escravizou o povo de Israel. E aí ser escravo no Oriente é estar sob a dependência política, econômica e social de outra nação. Então, ou seja, era uma dominação geral realmente. Eu achei muito interessante isso aqui, pastor Saulo. Adilson, achei bem interessante essa questão, né? Questão religiosa, ou seja, a religião obrigatória era do Egito. Era imposta, né? A religião era imposta pelos egípcios. E com as múltiplas divindades. Era uma diversidade religiosa, e nós vamos ver que mesmo depois que Deus arranca, né, a expressão correta é essa, Deus arranca Israel do Egito, você vai ver que resquício dessa religião vai atrás deles. 400 anos de convivência. Porque lá na frente, lá no Monte Sinai, a cultura estava totalmente adaptada, lá no Monte Sinai, confeccionaram um bezerro, né? Na verdade, aquele bezerro tinha a ver com divindades egípcias. Exatamente. Aí, entretanto, no caso dos israelitas, o Deus Todo-Poderoso ouviu o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram. E aí a gente vê a Páscoa sendo projetada e colocada
Aí vai dizer a Bíblia que Deus se lembrou, né, da aliança que ele tinha com Abraão, a promessa que ele tinha feito também, até o José sabia dessa promessa, que Deus tiraria Israel do Egito. A estadia lá era temporária, Era temporária, havia um objetivo de Deus naquilo. Apesar de serem escravos, eles estavam protegidos, né, dentro da força política e militar do Egito. Eles estavam protegidos das nações vizinhas, eles estavam em crescimento. Havia ali um propósito de Deus para isso. Mas aí, quando eles estão sofrendo, eles clamam ao Senhor: Senhor, ouve e vai libertá-los, né? Chegou o tempo, né? Deus havia, tudo dos tempos para os judeus chegou ali. Deus agora havia prometido para Abraão, né? Eles vão ficar lá cerca de 400 anos, né? 430 anos, e depois farei subir. Então, ou seja, eu queria até, né, fazer menção disso aqui, pastor Adilson. Lembrou-se Deus da sua aliança. Deus esqueceu? Não é que Deus esqueceu. É porque chegou o momento. Isso aí. Chegou o tempo Era de o Deus tempo, agir. né? Se lembrar, que a gente vê muito na Bíblia, denota ação e não recordação. Exatamente. Quando a Bíblia fala, até a própria Bíblia fala como lembra do teu Criador, não é ter lembrança de memória, é ter ação, Exatamente. ter atitude de... Passar a agir condizente com aquilo que você sabe. Né? Exatamente. A nova celebração judaica, que agora seria a Páscoa, passou a ser a nova festa religiosa dos israelitas, pois essa celebração foi instituída por Deus mediante o legislador Moisés. Né? Os israelitas passavam 8 dias comendo pães sem fermento, tudo isso para trazer à memória a grande fuga do Egito, que fora tão rápida a ponto de não haver tempo para deixar o pão caseiro crescer. Pastor Adilson, Israel teve depois muitas festas, né? Festas religiosas, o Pentecoste, a festa da cabana, mas a Páscoa é a primeira delas, é o ponto de partida para eles. Se não houvesse a Páscoa, não haveria as outras festas religiosas, né? Porque a história de Israel, a vida deles, estava vinculada à libertação do Egito, vinculada a essa Páscoa, essa celebração daquilo que Deus fez para libertar o povo de Israel. Tem um texto bíblico que me fugiu à memória agora, depois a gente pode até ver numa próxima lição e a gente falar, né? Mas tem um texto bíblico que se refere ao israelita que não participasse, que não comemorasse a festa da Páscoa no decorrer do deserto, eles eram exterminados do meio do povo. A questão era tão importante, de extrema importância, que o judeu que desprezasse, né, não deixar de participar por desprezo, ele era excomungado. Ele era também desconsiderado. Né? Tá certo. Nós vamos ao intervalo rapidinho e voltamos já já. Não sai daí. Programa Novo Alvorecer feito especialmente para você. De volta com o programa Novo Alvorecer para continuarmos aí sobre esse assunto importante que é a instituição da Páscoa como livramento e salvação para os judeus. Nós ficamos devendo aí um verso no bloco anterior aí, o pastor Saulo achou, e qual que é o texto aí sobre a exterminação daquele que desconsiderasse a celebração pascal? É Números capítulo 9, versículo 13, que diz assim: porém, quando o homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. Está aí, ó. O camarada tem condição de participar, tá tudo bem. Ele simplesmente não quer ir. Desprezo. Ou ele não estiver viajando. Se estiver viajando é outra história. Mas se não estiver viajando, simplesmente desprezou e não foi. A ordem de Deus era para exterminar. Vamos lá então. O Cordeiro da Páscoa. A gente vai ver que o Cordeiro é no Antigo Testamento e agora na Nova Aliança, porque como nós já frisamos aqui, apontava para Jesus, não é? No Antigo Testamento a gente vê que o Cordeiro constituía parte fundamental dos sacrifícios oferecidos para a remissão dos pecados. Aí tem um requisito: para oferecer o cordeiro em sacrifício, o sacerdote e o povo deveriam observar algumas exigências, que eram as seguintes: o animal deveria ser completamente limpo, não poderia haver manchas nem outros defeitos, ser imaculado e plenamente saudável. Por isso que fazia
um apontamento aí para Jesus, né? E o cordeiro aqui da Páscoa, né, o primeiro assunto, ele era colocado em casa e a família do ofertante ia observar ele. Não se podia levar um cordeiro defeituoso, cego, com sarna, com impinge, não podia. Tinha que ser um cordeiro saudável, imaculado e perfeito também. Já apontando para Jesus, que ele também deveria ter essas qualidades, né? Sem pecado, sem falha, sem erro algum, para ser aceito também por Deus. Então, ou seja, o cordeiro ficava lá até o seu... 8 dias, né? Ele ficava 8 dias em casa, na casa dos ofertantes, e a família observando o cordeiro. Durante esses 8 dias, iam observar ele, analisar ele. Se ele mostrasse algum defeito, ele é descartado. Aí tinha que ter um outro cordeiro, pegar outro cordeiro no lugar. Então, aí apontando para Jesus, o segredo é ficar observando a Jesus, né? Uma outra coisa aqui também interessante, que é a questão que, né, o primeiro item, o animal deveria ser limpo. Essa questão de limpo aqui não tem a ver com a higiene em si, mas sim com a categoria do animal. Né? Então, alguns animais não entravam, né, na categoria de animais limpos, puros para os judeus. Por exemplo, a questão mesmo do porco, né? E outros animais não entravam nessa categoria. Animais imundos. Tanto é que no período antibíblico, né, quando o Antíoco Epifânio, né, ele é até considerado por alguns como o anticristo, né, cumprindo aquele texto de Daniel, que o camarada que profanou e tal, né, e o que ele fez? Ele foi lá no templo de Jerusalém e ofereceu né, um porco no altar, né, profanou o altar. Então essa questão de limpo não tem a ver com limpeza em si, com ter tomado banho, né? E sim com a categoria do animal. Vamos lá então. Aí isso aí apontava para Jesus, o verdadeiro cordeiro pascal. Afinal de contas, Jesus era o cordeiro e não, né, qualquer outro tipo de animal, né? Ele era o cordeiro. Certo. A Páscoa cristã é um memorial de como Deus substituiu os sacrifícios temporários por um único e definitivo. Então, o que a gente se entende disso aqui? Há ainda a celebração da Páscoa na era cristã ou tudo isso vai se cumprir na figura de Jesus? Tudo se cumpre na pessoa de Cristo. Um sacrifício único e definitivo. E é interessante nós observarmos aqui que a Páscoa, apesar dela fazer o povo de Israel lembrar da saída do Egito, mas a Páscoa em si, a mensagem principal da Páscoa era apontar para o Cordeiro que viria. Ela apontava para o futuro. A ceia cristã hoje, ela já aponta para o passado, por um sacrifício que já foi realizado, foi feito e foi aceito por Deus. É por isso que a Bíblia diz, né? Fazer isso em memória. Em memória. Trazer a memória. A ceia do Senhor é um memorial. Coríntios 11. A ceia do Senhor é um memorial, porque a ceia aponta para algo que já foi realizado. A Páscoa apontava tanto a libertação de Israel, mas principalmente ela apontava que viria um cordeiro no futuro. Certo. Ela apontava para o futuro. A ceia aponta para o passado. E por ela dizer que já foi cumprido, não há mais sacrifício. Já não tem mais sacrifício para ser feito. Porque a Páscoa era sacrifícios a Deus. Se nós celebrássemos a Páscoa no mesmo nível de Israel, nós estamos dizendo que Jesus não foi suficiente. Exatamente. Certo. Então, com isso nós somos chamados a celebrar o verdadeiro Cordeiro com alegria, gratidão, porque por intermédio dele a nossa culpa foi anulada definitivamente. Então está aí, ó. Então, ou seja, não há mais necessidade de sacrifício e não há mais condenação. Fica aí, ó, para essa lição, né, os nossos telespectadores participar da Escola Bíblica Dominical. Porque, infelizmente, há no nosso meio, no meio evangélico hoje, vamos, né, generalizar assim de um modo mais amplo, tem muitas pessoas que não sabem o significado da Páscoa. Exatamente. Então está aí uma oportunidade para a pessoa realmente aprender o que é a Páscoa, né? Porque, né, são coisas que nós cremos, é doutrina. Né? Então, ou seja, nós precisamos de saber explicar. Né? Então você chega para alguém e muita gente não sabe nem explicar o porquê. Pastor Adriano, eu não sei a palavra correta, tem aparecido nos últimos anos, né? Conceitos judaicos que estão entrando verdade. Liturgias judaicas, né, judaizantes. Inclusive a Arca da Aliança. Bandeira de Israel. Né? Nós podemos ter a bandeira de Israel lá com Estrela de Davi. Uma lembrança, mas não a aplicação que houve. E também há alguns segmentos religiosos, evangélicos,
que querem ressuscitar a Páscoa. Se nós celebrarmos a Páscoa novamente, nós estamos dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Ou não veio ainda, né? Ou ele não veio ainda, vai vir no futuro. Então, essas questões de símbolos israelitas ou judaizantes acabaram se tornando aí, para muita gente, uma espécie de amuleto, né? Eu sempre digo a respeito, né? Eu falo, a gente tem que olhar a Bíblia, estudar a Bíblia de uma maneira bem inteligente. Por quê? Porque nós temos 3 tipos de povos na Bíblia, né? Há texto bíblico que se refere a Israel, o texto é unicamente, né, falando de Israel, aplicado a Israel, né? Há texto que é para a igreja e há texto que é para o ímpio, né? Então nós temos 3 tipos de, né, classe de povo na Bíblia. Paulo falou sobre isso: Israel, igreja e os ímpios, né? E nós precisamos saber diferenciar essas questões. Hoje nós vivemos em uma nova dispensação, né? A igreja hoje, ela vive a nova aliança. Jesus falou na primeira ceia, né, e única dele, e a primeira dos discípulos, falou assim: olha, né, este é o sangue da nova. O próprio tópico, não vou falar, frisar bem isso, né? Então a gente tem que saber, o crente tem que saber disso, entendeu? Pastor Adriano, a Páscoa foi substituída pela ceia, pelo próprio Senhor Jesus. Tá certo. Nós vamos aí a mais um intervalo. Você de casa não sai daí. Nós voltaremos já já para o último bloco do nosso programa. De volta com o programa Novo Alvorecer, para nós finalizarmos aqui a nossa lição de hoje, o último tópico da lição, onde nós estaremos abordando aí sobre o sangue, né? Nós vamos falar sobre o sangue do Cordeiro Pascal, nós vamos falar do sangue da Nova Aliança, que é o sangue de Cristo, mas nós vamos fazer aí inicialmente uma abordagem do significado do sangue antes da instituição da Páscoa, né? Que é a abordagem do sacrifício de animais, que está em Gênesis, no capítulo 3 e também no capítulo 4. Se referindo ao sacrifício que Abel ofereceu ao Senhor. Realizado por Abel, né? O sangue de animais era a forma de lidar com os problemas do pecado quando esse destruiu a paz entre Deus e a humanidade. Então, quer dizer, dizendo que o problema do pecado se resolve com sangue, né? Só que até no então, aqui que nós estamos num assunto aqui, antes de Jesus, era como que a gente fala aí? O problema não estava resolvido. Não resolvia, né, o problema definitivamente, né? Tanto é que se a pessoa pecasse novamente, outro animal teria que ser morto. Porque o sangue dos animais, diz Hebreus, que era insuficiente. Ele Ele resolvia temporariamente. Ele era insuficiente para resolver definitivamente. O sangue de touro, Então, ou seja, de bode eram insuficientes. Ele cobria, ele não apagava, né? Apenas remediava o problema. Partindo, né, desse pressuposto aí, né, de que o animal, ele tinha que ter aquelas qualidades que nós já falamos lá atrás. Certo. E toda vez que o homem pecasse, o sacrifício passado, ele já era anulado e precisava de um novo sacrifício. E só servir para o problema passado. O problema atual agora é um novo sacrifício. Tinha que ser um novo sacrifício. E é interessante que quando a gente fala sobre sangue, a nossa mente sempre lembra de morte, né? De alguma catástrofe. Mas, na verdade, sangue, ele representa a vida. A Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. Então, quando o sangue é tirado, na simbologia bíblica do sacrifício, é a vida de algo sendo dado em lugar de outra vida. Né? Porque havia a lei é essa: a alma que pecar morrerá. Alguém tem que morrer pelo pecado. E quem morria aqui, no caso, eram os animais. Então, a vida dos animais era representada pelo seu sangue. Quando levava o sangue no sacrifício, estava demonstrando que a vida de alguém foi dada para que eu fosse perdoado. E, na verdade, essa questão aí, na própria lei, Deus já havia determinado, né? Quanto à questão de comer o sangue. Porque o sangue era a vida do animal. Certo. Né? Ou a alma. E outra coisa também, pastor Adilson, né? Só para completar essa questão aqui, tudo isso, né, você olhando na origem do pecado, o ser humano adquiriu com Deus uma dívida altíssima. E mediante a justiça de Deus, a justiça de Deus precisava de ser satisfeita. Não era simplesmente Deus perdoar o homem.
A justiça de Deus precisava ser satisfeita de Alguém tinha que morrer. Alguém tinha que pagar o preço por isso. Né? Então, a princípio, no Novo Testamento, vinham os animais inocentes. Né? Que o camarada levava, o bichinho não tinha nada a ver com a culpa dele, mas acabava sendo Morrendo morto, no lugar. né? E o sangue para cobertar, vamos dizer assim, o pecado dele. Ele dando a sua vida em favor de uma outra vida. Certo. Isso aí. E a gente vai ver que na Páscoa, a última praga dos egípcios, né, que seria a matança dos primogênitos, Deus ordenou aos judeus que preparassem um cordeiro para cada família. A orientação era o seguinte: após matarem o cordeiro, os israelitas deveriam passar o sangue da vítima nas ombreiras e no umbral da porta de suas casas. Como que seria o ritual? O que iria acontecer a partir daí? Aquela casa onde que houvesse aquele sangue, né, como sinal, que se passava nas ombreiras da casa e nas vergas das portas, iria impedir que o destruidor entrasse ali. O que estava sendo feito ali, mostrando que uma vida foi dada para proteger aquela casa, aquela família. E quem estivesse debaixo da proteção deste sangue, como estiveram os judeus, eles estavam livres da destruição que viria, da morte que iria assolar todas as famílias do Egito. Iminente, né, pastor Saulo? Uma morte Iminente, que estava vindo. O que protegeria Tinha dia e hora marcado. Né? Apontando para frente, né? É o final da condenação eterna. Novamente, iminente. Ou seja, quem não estiver debaixo do sangue de Jesus não tem proteção. Certo. E aí, na nova aliança, o que isso vai acontecer? No Novo Testamento, ao celebrar a Páscoa, na última ceia, Jesus afirmou que seu sangue era o símbolo da nova aliança. Não é uma instituição de algo novo. Era o real cordeiro, também como o verdadeiro sacerdote, sendo o sacrifício e o oficiante ao mesmo tempo. Isso aqui é fantástico, né? Ele é tanto o sacrifício ao cordeiro, como o sacerdote. Ele é tanto o sacrifício, ele é o cordeiro, mas ao mesmo tempo ele é o sacerdote. Voltando, né? lá no Antigo Testamento, o ritual, né, do Antigo Testamento, já que apontava para uma nova aliança, ele teria que ser realizado em todos os aspectos. Então lá tinha que ter, né, tinha que ter o animal, lá tinha que ter um sacerdote para oferecer o sacrifício, ou seja, tinha que ter o sacrifício, o sacerdote, o altar. Né? Então existia várias situações. Então lá na frente você vai ver. Né? Em Jesus se cumpre tudo isso. Tudo. E eu acho muito, muito interessante essa colocação que o pastor Ali já falou. É o sangue da nova aliança. Porque a aliança do Pascal, ela findou. A aliança da Páscoa fechou ali. Fecha em Jesus. Já não tem mais. Agora é uma nova aliança. Não mais no sangue de bode, de ovelhas, como diz a carta aos Hebreus, de touros, não mais esse sangue, mas é o sangue do próprio Cristo. Se fosse, então, para nós sacrificarmos ainda hoje, a Páscoa, deveria ter o sangue de Jesus, então, em nossas mãos, não de animais mais. Por quê? Porque o sangue de Jesus é superior. E ele finalizou todo o sacrifício. É por isso que ele falou assim, este cálice é o sangue da nova aliança. E esse sangue nos dá acesso direto ao trono da graça. E aí nós entendemos que Jesus é o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Ou seja, ele conseguiu fazer aquilo que o sacrifício de animais do Antigo Testamento não conseguia fazer. Milhares e milhares e milhares de sacrifícios do Antigo Testamento não resolveu o problema. E o único de Jesus foi suficiente por toda a eternidade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, nesse sentido, o sangue da nova aliança deu acesso direto ao trono da graça, né? Autoridade exclusiva a Jesus como verdadeiro mediador. Ou seja, todo o problema foi resolvido na pessoa de Jesus. É como o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 9, ele diz, né? Porque existia lá no templo, locais do templo que ninguém podia entrar. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, depois de cumprir uma par de rituais. O homem mais santo de Israel é o sumo sacerdote. E entrava uma vez por ano. Né? Aí você vai ver lá em Hebreus 9, depois, né, do escritor dizer, olha, tudo isso passou. Né? Porque o sangue de Cristo é superior a todos, de bode, de ovelha, de touro. Aí ele vira e diz assim, então, agora tenha ousadia. Tenha coragem. É o mesmo que Pedro vai dizer no capítulo 2, né?
da primeira carta, né? Que agora vós sois o sacerdócio real. É isso aí, né? Então, Exato. enquanto lá no Antigo Testamento o homem não tinha esse acesso a Deus, ele precisava desse sacerdote como intermediário, para Agora, em representá-lo Cristo, lá. nós temos acesso. Agora nós temos acesso. E aí, muitos têm, né, ainda recuado diante deste privilégio. Aí o escritor ele vai mais fundo, né? Ei, tenha coragem. Tem ousadia, né? Ousadia. Tá certo, pastores. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês e sucesso na Amém. Escola Bíblica Dominical e nos demais, né? Você de casa, nossa gratidão. Convidamos você para participar da Escola Bíblica Dominical aqui no nosso Templo Central da Assembleia de Deus em Caratinga, Rua Princesa Isabel, número 52, no centro da nossa cidade. Você que mora em outra cidade, que nos acompanha aí via internet, procure aí uma igreja Assembleia de Deus perto da sua casa ou uma igreja evangélica que leva o evangelho a sério e participe lá. Os demais cultos aqui na nossa igreja acontecem terça, quinta e domingo às 19 horas. Nós ficamos por aqui. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.